Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 265 nessa manhã de terça-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Vai ser uma live bem curtinha hoje. Eu quero falar sobre o assunto do amadurecimento, né? A gente fala muito sobre esse tema aqui no dia a dia. Às vezes surgem algumas dúvidas, algumas pessoas me mandam, né, alguma questão, alguma curiosidade em relação a olhar para essa questão do amadurecimento, né, que é muito esquecido, às vezes é vista de um modo assim como se o amadurecimento fosse algo relacionado a uma seriedade em demasia, ao sentido de, poxa, a pessoa perde ali o senso, né, aquela coisa da diversão, aquela coisa da alegria, que está muito relacionado a uma fase da nossa vida chamada infância, né? E aí, quando a gente fala sobre amadurecimento, algumas pessoas, né, elas remetem ali o significado daquilo ali como se existisse uma desvalorização da infância, né? Como se aquela coisa da criança, né, de você ter aquele elemento, aquele perfil da criança livre, que é responsável muitas vezes pela criatividade, né, que é vendida muitas vezes dessa forma. E aí você acha que algumas pessoas acham que quando a gente está falando de amadurecimento, a gente está, de uma certa forma, reprimindo essa parte da infância, né? Então, o que eu respondo, né, para essas pessoas? E é muito importante a gente deixar isso bem claro aqui, para a gente não fazer uma confusão, né? Quando a gente tá diante de uma realidade, né, que seja uma fase da nossa vida, chamada infância, ou a gente pode pegar aqui outros exemplos, outros elementos, que elas antecedem uma outra fase, elas só fazem sentido verdadeiro, né? Porque é uma experiência em potência, né? Que a gente está dizendo. O que é uma experiência em potência? É que ela vai se transformar em uma outra coisa. Ou seja, a infância, ela está dentro de um arco de uma pessoa que espera que ela se torne adulta, né? Então, essa experiência, ela só acaba tendo sentido quando ela existe em função de uma experiência posterior. Então é óbvio que quando eu dou uma valorização muito grande para aquela etapa que antecede a posterior, aquela posterior ela acaba se diminuindo, né? E aí o que acontece? Aí vira aquele saudosismo. Na época da minha infância eu era feliz, porque aí eu não tinha os boletos para pagar, né? Então uma realidade de vida, né, ela só tem sentido em função de uma realidade posterior. Essa realidade que antecede, ela não vai conseguir se perfazer em si, né? Então, uma criança que está ali diante de uma infância, é óbvio que ontologicamente ela é um ser humano como qualquer outro, né? Ela tem existe um valor de vida ali, mas a gente precisa entender que na infância a gente tem os elementos em potência, que depois vai se transformar em ato, né? Porque senão seria muito, muito simples a gente poder dizer aqui, né, que um ser humano, ele é mais ser humano quanto mais virtudes ele adquire, e as virtudes a gente só vai adquirindo conforme a gente vai vivendo numa vida adulta. Do mesmo modo que um ser humano, ele é mais ser humano quanto mais ele opera bem na realidade, quanto mais atos operativos bons ele tem. Então é óbvio que isso só se dá quando a gente está nesse itinerário de amadurecimento. Se a gente fica ali para sempre na infância, né, que aí até uma certa idade é ok, mas o problema é que essa supervalorização da infância faz com que, às vezes, a gente vê adultos de 30, de 40, de 50 anos querendo viver uma vidinha ali como se fosse uma criança, como se fosse ainda estivesse vivendo na infância. A gente pode pegar como um outro exemplo aqui para a gente olhar muito bem para isso, que acho que ilustra bem, e talvez vocês vão conseguir perceber isso de uma forma muito clara na realidade, que é a coisa do namoro, né? O namoro, né, ele só se justifica em função de uma etapa posterior, que é o noivado e o casamento. O namoro é uma dessas realidades que a gente pode comparar, por exemplo, com a infância, né? É uma dessas realidades que foi feita para acabar. Não faz sentido que o namoro seja a etapa supervalorizada e o casamento seja algo totalmente desvalorizado. Isso é totalmente desconectado da realidade. Só que o que a gente vê atualmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é que uma supervalorização do namoro, como se isso pudesse te remeter a uma certa liberdade, e aí quando chega na fase do casamento, as pessoas, eu era feliz quando eu namorava, agora tem muito compromisso, eu perdi minha liberdade. Isso é loucura.
Isso é tão maluco quanto a gente dizer que a infância deve ser mais valorizada do que a vida adulta, né? O que se espera de uma criança? Que ela viva enquanto criança, enquanto estiver naquela fase, mas ela está percorrendo um itinerário para virar um adulto. Do mesmo modo, um namoro ele só existe se ele estiver em função de etapas posteriores, de um noivado, de um casamento. Então, quando a gente começa a divinizar, quando a gente começa a santificar essas realidades que são em potência, né? Ou seja, as realidades anteriores, o que a gente está fazendo no fim das contas? A gente está dizendo que a realidade em ato, né? Ou seja, que dá essa subsistência, né? da etapa anterior, ela se esvazia totalmente de significado. Se eu começo a divinizar demais, né? Santificar demais o namoro, é óbvio que o casamento ele se esvazia de significado. E o namoro ele deveria existir em função de uma próxima etapa chamada casamento. Quando a gente fica divinizando, santificando demais a infância, né? É porque a criança, porque né, a minha fase de infância que eu era feliz, que eu não tinha boleto, os meus amigos de infância, é óbvio que eu estou automaticamente esvaziando de significado a minha vida adulta. Então é isso, quando eu falo aqui sobre amadurecimento, é para esse olhar que eu tô vendo, né? Eu não tirei isso aí de um livro, não fiquei, escutei alguém falando e saí falando, isso é com base de muito olhar, né? De uma percepção para a realidade que dita, descrita assim, desse modo fica fácil de a gente perceber. É óbvio que uma etapa anterior, em potência, ela só tem sentido quando ela dá lugar, quando ela está se dirigindo para algo, para uma etapa posterior, né? Então, quando a gente valoriza demais a infância, quando a gente valoriza demais o namoro, eu diminuo, de uma certa forma, automaticamente, o valor da etapa posterior, né? Se eu valorizo demais o namoro, depois no casamento, parece que o meu casamento tá triste, né? Então, poxa, o namoro, por isso que tá certíssima aquela frase, né? O namoro foi feito para acabar. O namoro é uma etapa, né? Só que tem pessoas, às vezes, tu vê, estão 30 anos de namoro, 40 anos de namoro, não sei como é que consegue enrolar tanto tempo uma pessoa, né? Então, quando a gente vive de expectativas, é óbvio que a vida vai perdendo esse significado, ela vai perdendo esse vazio, né? Ora, o que é uma expectativa? Uma expectativa em relação a algo, uma expectativa foi feita para acabar. O namoro é uma expectativa, né? Como é que se acaba com uma expectativa? Só tem dois modos da gente acabar com uma expectativa. Ou é porque a gente se frustra, né? Aquela expectativa não foi realizada, ou é quando essa expectativa se concretiza. Só tem duas formas. Agora, se a expectativa se torna a minha realidade, aquilo que é o divinizar, aquilo que é divinizado, aquilo que é santificado, pronto, eu vou viver, né, querendo aquela emoção. Será que vai dar? Será que não vai dar? E aí eu acostumo com aquilo ali vira um hábito e eu nunca consigo concretizar nada, né? É aquela pessoa que vive abrindo caixas, né? Eu gosto de comprar, fazer as compras, né? Tem aquele tesão, aquela paixão de fazer a compra. Aí depois que a compra chega, fica aquela paixão de abrir a caixa. Passa 2, 3 dias aquilo lá que ela comprou está jogado. Ou aquela pessoa que tem um novo projeto, uma nova sacada, ela só é feliz, ela só consegue se satisfazer enquanto aquilo ali é uma expectativa. Aí depois que ela começa aquele projeto, não era bem o que eu queria. Isso é próprio de um tempo onde as pessoas não conseguem amadurecer, onde tudo é expectativa, tudo vira expectativa. A fase mais importante é a expectativa. É por isso que eu fico falando para a gente não ficar olhando. Não é que eu refute a infância, é óbvio que a infância é uma fase importantíssima, mas é só uma fase, é só uma etapa. Então as pessoas que vêm aqui me criticar, você fala muito do amadurecimento, né? Como se isso significasse que eu estivesse criticando a infância. Eu não estou criticando a infância, eu estou dizendo que ela precisa ser colocada no lugar dela, que é uma etapa que antecede uma experiência posterior, senão ela não faz o menor sentido, né? Então a experiência anterior, ela faz parte de um arco, né? Um arco narrativo, né? Ela faz parte disso. As experiências em ato só fazem sentido, né? Isso é o que é o mais importante a gente sair daqui, essa que é a mensagem da nossa live, né? As experiências em ato, ou seja, aquelas etapas anteriores, elas só fazem sentido se estiverem inseridas dentro de uma finalidade, dentro de uma objetividade. Aí sim, a gente vive cada fase importante, vive o namoro do jeito que ele tem que ser,
vive a infância do jeito que tem que ser, para que, como finalidade, a gente chegue numa vida adulta, a gente chegue num namoro, num noivado, a gente chegue num casamento. Senão, né, as experiências posteriores, que são realmente as experiências em potência ali, é óbvio que elas vão ser, né, totalmente esvaziadas de sentido, e não é isso que eu quero para vocês. Eu quero aqui pessoas que vivam uma vida com sentido, e para isso é preciso buscar esse amadurecimento, o amadurecimento da nossa personalidade, cumprindo o nosso dever. Uma pessoa que quer viver ali a vida toda na infância, ela não quer cumprir o seu dever, né? O que é uma criança? A criança, ela tem que ser orientada pelos pais, ela precisa de alguém ajudando, né? Se a gente não quer virar adulto, é óbvio que a gente não vai conseguir cumprir o nosso dever direito. E o namoro também, só pegando esses dois exemplos, né? A gente pode ir longe aqui pegando vários exemplos, né? Mas o namoro é meio que isso também, né? Eu não quero um compromisso, eu não quero cumprir o meu dever, né? Eu quero ir no supermercado, quero pegar a mercadoria, usar, abusar, e eu não quero pagar, né? Não quero colocar o meu sacrifício em relação àquilo ali, né? Eu sei que é muito difícil nos tempos de hoje a gente escutar isso e não ter uma certa, né? Ficar repelido ali em relação a isso, porque eu sei, as coisas hoje elas estão muito diferentes, né? Do que foi nos tempos anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós. Mas a gente precisa voltar a olhar para essa realidade, porque a gente vê que quem adere a esses outros movimentos, tá tudo bem se estivesse fazendo um bem danado, mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê a saúde mental das pessoas totalmente destruídas, né? Pessoas imersas ali num afeto interior, onde tudo é sobre o seu próprio umbigo, tudo é sobre o seu próprio umbigo. Isso é próprio das pessoas que não amadurecem, que não querem responsabilidades, que não querem cumprir o seu dever. Valorizam demais a infantilização, valorizam demais essa liberdade, que não tem nada a ver com liberdade, mas é muito mais uma libertinagem, e aí é óbvio o resultado vai ser esse, né? Então, vamos buscar esse amadurecimento, vamos viver a cada etapa, a cada fase como ela tem que ser, mas sempre apontando para uma finalidade maior. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 265. Espero que tenham gostado. Mais tarde estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para a live 266. Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira a todos e até mais. Tchau, tchau.